Já conhecia esta canção? A letra dessa canção tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Ela diz: o meu andar, meu falar, meu sentir, meu agir, toma agora, Senhor. Ou seja, está nas tuas mãos. E a segunda parte diz: minha razão. Você sabe que tem gente que às vezes não se submete à vontade de Deus porque acha que tem razão. Então, minha razão, minha emoção, os meus sonhos e planos, te entrego, Senhor. E o refrão diz: vem governar o meu viver, vem controlar o meu querer. Você sabe que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é deixar o controle das suas vontades, dos seus desejos, na mão de outra pessoa. Mas não é uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de entregar o controle da nossa vida nas mãos de quem sabe o que é melhor para nós e vai cuidar de nós melhor do que qualquer pessoa. Era isso que Jesus estava transmitindo para as pessoas ali no Sermão da Montanha. E você pode ver aí a partir do versículo 25, Mateus capítulo 6, versículo 25, quando o título diz: os cuidados e inquietações. Você sabe que Deus, Ele conhece as nossas preocupações, o que é que nos inquieta, o que é que nos incomoda, o que é que ocupa a nossa mente durante o dia todo. Então Jesus, conhecendo as preocupações daquela multidão, Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aí ele faz a seguinte pergunta: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E agora ele faz uma comparação. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá todos os seus cuidados, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? E aí ele conclui dizendo: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus sabia que naquela multidão, a maioria das pessoas eram pessoas simples, diferente, por exemplo, dos religiosos que estavam mais preocupados com a sua aparência do que os outros pensavam deles. Os políticos daquela época estavam mais preocupados com o seu cargo, com a sua posição. Aquela multidão que estava ali no Sermão da Montanha com Jesus, a maioria delas eram pessoas simples, pessoas do campo, pessoas que não tinham nenhum cargo público, pessoas que não tinham nenhum cargo religioso. Então a preocupação daquelas pessoas era apenas o quê? O que comer e o que vestir. E o que Jesus estava dizendo para elas era o seguinte: que elas não deveriam andar inquietas ou preocupadas demasiado com o que comer e o que vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe todas as coisas que você precisa
E assim como Ele não deixa faltar para as aves do céu, e nem para os lírios do campo, assim como Ele cuida do lírio do campo e cuida da ave do céu, Ele vai cuidar de você também. Então olhem para mim, por favor. É como se Jesus estivesse dizendo em outras palavras: não é que vocês não devam trabalhar para ter o que comer, o que vestir. O que Ele queria é que eles não andassem o quê? Ansiosos, inquietos, impacientes. E nos dias de hoje, nós poderíamos somar aquelas pessoas que não dormem, que às vezes até precisam de remédios ansiolíticos para controlar a ansiedade. Nunca em toda a história da humanidade o ser humano esteve mais ansioso, mais preocupado. Veja que com toda a tecnologia e toda a modernidade, para que o ser humano pudesse estar mais tranquilo do que no passado, está acontecendo o efeito contrário. Então, o que Jesus estava dizendo para eles? Que aquelas pessoas deixassem esse cuidado nas mãos de quem? Nas mãos dele. Lá em Mateus, no capítulo 20, deixa eu colocar ali para vocês, 11, 28, é muito conhecido, vocês com certeza já ouviram: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Agora repare, ele afirma: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para quem não sabe o que é um jugo, o jugo, ele é essa peça de madeira que está entre aqueles dois animais. Conseguem ver? Está pequeno, mas eu não sei porque está pequeno, mas dá para enxergar, não dá? Então, aquela peça de madeira que une os animais era onde a carga, ou o arado, ou a carroça era presa. Então, quando Jesus disse que o jugo dele é suave, e que nós devemos tomar o jugo dele, ao invés de ficar carregando o nosso jugo, que é pesado, Jesus está dizendo em outras palavras: deixa eu ajudar você, deixa que eu carrego essa preocupação para você, deixa que eu ajudo você. Ele sabe o que é que te preocupa neste momento. Há quem esteja aqui de repente desempregado e a sua preocupação é arrumar um emprego para sustentar a família. Há quem esteja enfrentando uma crise no casamento e a sua preocupação é não destruir o seu casamento, o seu relacionamento. Há quem esteja preocupado com um familiar doente ou viciado. Ele sabe disso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: deixa comigo. Não viva em função disso, não deixe isso consumir a sua mente, não deixe isso atormentar você. Eu sei o que você precisa. Não há nada que você esteja enfrentando, passando, que eu não saiba. Mas deixa eu carregar esse fardo com você. Deixa eu estar do seu lado. Como naquela imagem, você vê ali um animal ajudando o outro. Quem tem Jesus consigo, o seu jugo é o quê? É leve e suave, porque Ele te ajuda. Ele te ajuda. Você está com problemas com o seu filho, Ele vai te ajudar a você ajudar o seu filho. Você está com um problema financeiro, Ele vai ajudar você a sair dessa crise, Ele vai te dar a direção. Está a enfrentar uma crise no casamento, deixa Ele te ajudar a ser um marido melhor, uma esposa melhor. Porque mesmo que você não possa mudar o marido, mudar a sua esposa, você pode mudar você. E se você mudar, já é meio caminho, já é meio problema resolvido. E aí o que você não pode fazer, Ele faz. Quem você não pode mudar, Ele muda. Percebe a diferença, sim ou não? Então Jesus diz para nós: não andeis, pois, versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos. Ou seja, não é errado você estar preocupado. Eu tenho certeza que quando aquelas pessoas saíram dali, elas foram trabalhar no campo para ter o que comer e o que vestir. Ou você acha que elas ficaram lá na montanha lá o resto da vida deles, esperando a comida cair do céu? Não, quando Jesus acabou aquele sermão, elas saíram daquela montanha onde eles estavam, cada um foi para a sua casa trabalhar, no seu campo trabalhar, plantar. Mas eles já não foram mais como?
ansiosos, inquietos, preocupados. Eles foram agora sabendo que eles não iam mais estar sozinhos, que Jesus ia estar com eles, ajudando eles a sustentar a família, a ter o que comer e o que vestir. Percebe a diferença, sim ou não? O que Jesus está dizendo é: não andeis o quê? Inquietos. Hoje, como eu disse na semana passada, quando nós encontramos pessoas afastadas, há anos atrás, quando a gente perguntava: ô fulano, você não está vindo à igreja, o que está acontecendo? Eu estou fraco, eu estou doente, eu caí em tentação. Hoje, de cada 10 pessoas que se afastam e a gente consegue falar com ela, 9 diz o quê? Como que é? Estou trabalhando muito, não tenho tempo. Estão inquietos de um lado para o quê? Ao ponto de não ter espaço na sua agenda para ter comunhão com quem? Com Deus. Então o que é que Jesus diz? Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando Jesus afirmou que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, não significa buscar apenas o reino de Deus. Ele diz buscar o quê? Primeiro. Significa o seguinte: a prioridade tem que ser o quê? O reino de Deus. E as outras coisas, aliás, não é outras. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que coisas? Jesus estava falando para aquelas pessoas sobre as inquietações dela. Quais eram as inquietações delas? Comer e vestir. Então, Jesus estava dizendo: se preocupem em buscar primeiro o reino de Deus, e essas coisas que te preocupam serão acrescentadas. Então, trazendo isso para nós, se eu priorizar o reino de Deus na minha vida, eu tenho certeza que essas coisas que me preocupam vão ser acrescentadas. Pode não ser da noite para o dia, pode até não ser do jeito que eu espero, pode até ser de um outro jeito que eu nem imagino, mas se eu estiver no reino de Deus, Ele vai cuidar de mim, porque é isso que significa estar no reino de Deus. E agora eu quero ensinar para você o que é o reino de Deus. Porque quando a gente fala, quando as pessoas citam este versículo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, elas pensam no reino dos céus, na salvação, na vida eterna. Mas quando Jesus citou o reino de Deus, ele estava falando de algo agora, no presente, e que acontece aqui, enquanto nós vivemos no mundo. Porque o reino dos céus, e todas as vezes que você vê na Bíblia Jesus se referindo ao reino dos céus, você vai ver que ele estava se referindo a algo que ainda vai acontecer na eternidade. Por exemplo, quando ele falava das parábolas, na maioria das vezes ele começava: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, assim, assim, assado. Não é assim? Todas as vezes que ele que ele estava se referindo à vida eterna, ele usava a expressão reino dos céus. Mas quando ele estava se referindo ao reino de Deus, ele estava se referindo aqui, a vivermos aqui. Por isso que quando ele foi perguntado pelos fariseus sobre o reino de Deus, olha só qual foi a resposta dele. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, leia comigo em voz alta, por favor: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Em algumas traduções diz, está dentro de vós. Então o reino de Deus acontece dentro de mim. O reino dos céus vai acontecer lá na eternidade. Entende essa diferença? Então, o que é o reino de Deus? O que significa eu estar no reino de Deus, ou o reino de Deus está dentro de mim? Bom, na altura em que a palavra de Deus foi escrita, não existiam presidentes, existiam reis, porque não havia países, haviam reinos. Está claro? Sim ou não? Então, quando Deus diz que essa pessoa deve estar no reino de Deus, significa
fazer de Deus o seu rei e viver nesta nação, nesse reino governado por Deus. Por isso que aquela canção, ela diz: vem governar o meu viver, vem controlar o meu querer. Porque é exatamente isso que significa viver no reino de Deus. Viver no reino de Deus não significa viver na Igreja Universal. Porque as pessoas dizem assim: você está indo lá no reino de Deus? Né? Quando elas se referem à Igreja Universal. Mas nem todos que estão na Universal estão no reino de Deus. Viver no reino de Deus não significa viver na igreja. Viver no reino de Deus não significa uma religião. Viver no reino de Deus significa viver governado por Deus, onde Ele reina sobre as minhas decisões, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas vontades. É quando eu deixo Ele governar a minha vida. Percebe, sim ou não? Por isso que Ele disse estas palavras logo após ter falado para as pessoas que elas não deviam andar o quê? Inquietas ou preocupadas. Jesus estava dizendo: se você viver no reino de Deus, Ele vai cuidar de tudo isso. Porque o rei, naquela altura, era responsável pelo seu povo, por aqueles que ele governava. Quando vinha uma nação inimiga, o que o rei fazia? Não era o Dom João que pegou o barco e foi embora para o Brasil. Não. O rei daquela época, o que eles faziam? Pegavam em armas para o quê? Para lutar, para defender o seu povo, a sua nação. Então, era a responsabilidade dele proteger o seu povo. Era a responsabilidade do rei alimentar o seu povo. Era a responsabilidade do rei dar ao povo a direção do que eles tinham que fazer. Ele governava, mas também, ao mesmo tempo, era o responsável por todas aquelas pessoas. Então, quando eu me submeto a viver sob o domínio de Deus, obedecendo a sua vontade, vivendo de acordo com a sua vontade, quando eu deixo Ele governar a minha razão, que já não é mais o que eu acho, o que eu penso, é o que Deus diz que eu devo pensar ou eu devo achar. Não é mais o que eu quero, mas sim o que Deus, Ele quer que eu faça. Não é mais o que eu sinto, é aquilo que Deus quer que eu sinta. Então, quando eu deixo Ele governar a minha vida, eu vivo no reino dEle. Eu vivo governado por Ele. Então Ele vai cuidar de mim, como um rei que cuida dos seus governados, dos seus súditos. E por isso eu não tenho que andar o quê? Inquieto, impaciente, porque eu estou no reino dEle. Amém? Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Elas querem o cuidado de Deus, mas não querem ser governado por Ele. Elas querem a proteção, o cuidado do rei, mas não querem se submeter à vontade do rei. E por isso que muitas vezes Deus não consegue governar e reinar na vida daquela pessoa. Eu sei que pode parecer um pouco que, para quem não é convertido ainda, pode soar como um pouco controlador, uma prisão, quer dizer então que eu não posso sentir o que eu quero, não posso pensar o que eu quero. Sabe, pessoal, se você não for governado por Deus, você vai ser governado por outra coisa ou outra pessoa. E ninguém vai governar você melhor do que Deus. Se você não deixar Ele controlar suas emoções, controlar os seus sentimentos, outra pessoa vai fazê-lo. E mesmo que seja você, você não vai controlar e governar a sua vida melhor do que quem? Do que Deus. Então, quando Ele diz que quer governar a nossa vida, não é porque Ele quer controlar a gente, como um ditador. Não. Ele não quer que a gente sofra. Então, porque Ele não quer que a gente sofra, Ele diz assim: deixa eu escolher por você. Deixa eu dizer para você o que é que você pode fazer. Porque eu vou dizer para você, nem sempre vai ser o que você queria. Nem sempre vai ser o que você achava, mas você pode ter certeza, vai ser sempre a melhor coisa. Amém? Então, neste mundo, nós só temos dois tipos de pessoas: os que vivem no reino de Deus, sob o domínio de Deus, e os que não vivem.
Por isso que eu pedi para vocês abrirem aí em Efésios, no capítulo 2, quando Paulo fala sobre isso. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, ele fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes. O que é que diz aí? Segundo o curso deste mundo. Paulo está escrevendo para os convertidos. Paulo está escrevendo para a igreja. Então, na mente de Paulo, no momento que o Espírito Santo estava inspirando ele a escrever, ele estava visando aqueles que já viviam aonde? No reino de Deus. Ele estava escrevendo para quem já vivia governado por Deus. Então ele disse: em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, no reino deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem vive no reino do mundo, vive no reino das trevas, porque Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo. Então, quem não vive no reino de Deus e vive no reino deste mundo, vive governado pelo diabo. Por mais que a pessoa diga que não, mas ele controla, ele cega o entendimento das pessoas, como está escrito lá em Romanos. Ou seja, sem que a pessoa perceba, ela vive no curso deste mundo, ela vive nas leis e ordem deste mundo. Então, neste mundo é assim, você paga com a mesma moeda. Neste mundo é assim, a minha vontade primeiro. Neste mundo é assim, olho por olho, você me bateu, eu vou bater também, e ponto final, e coisa assim parecida. É as leis deste mundo. As leis de Deus são o oposto de tudo isso. Então ele diz: em que noutro tempo, versículo 2, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, nós vivíamos governado pelos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos da carne, e assim por diante. Ainda que a pessoa diga assim: mas eu sempre fui evangélico, eu nasci no berço evangélico. Aliás, quando eu era criancinha, a minha primeira palavra não foi papá ou mamãe, foi aleluia. Porque tem gente que ela, diz assim: não, eu conheço a palavra desde pequenininho, meus pais. Mas enquanto a pessoa não nascer de Deus, ela pode nascer de crente, de pais evangélicos, convertidos, mas nascer de pais convertidos não faz dela um convertido. A pessoa só se torna nova criatura, filho de Deus, quando nasce de quem? De Deus. Mesmo que tenha nascido num ambiente cristão e nunca tenha vivido no adultério, na prostituição, nos vícios, mas enquanto não nasceu de Deus, ainda não estava no reino de Deus. Só a título de exemplo, eu estava ouvindo uma pregação do Bispo Macedo, em que ele estava contando um exemplo de alguém que disse para ele que a sua sobrinha teve 2 filhos, e quando nasceu o segundo filho, a primeira filha ainda tinha só 2 aninhos, e ele achava engraçado, entre aspas, quando a mãe ia dar de mamar para a recém-nascida, a criancinha de 2 anos, a irmãzinha, ficava birrenta e brigava e chorava, porque não queria ver a irmãzinha mamar. Ciúme. A criança não é pura, mas a carnezinha estava lá. Quem aqui convive com criança pequena? Não é verdade? Ela é pura, mas não tem ali uma carnezinha ali? Não tem? Tem ou não tem? Não adianta. O ser humano já nasce com a carnezinha, herdado de Adão e Eva. Não tem jeito. Então, por isso,
Não importa se você nunca foi uma pessoa que viveu o que a maioria das pessoas já viveram. Ainda assim, você tem que fazer a escolha de viver no reino de Deus, porque embora você tenha vivido desde que nasceu dentro da igreja, viver no reino de Deus é outra coisa completamente diferente. E quando é que isso acontece? Paulo diz assim, versículo 4: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o que o Espírito Santo está dizendo aqui é o seguinte: essa transformação de nova criatura, que faz a pessoa estar no reino de Deus, não vem de nós. Nós próprios não podemos entrar no reino de Deus pelos nossos próprios pés. Nós mesmos não podemos nos tornar filhos de Deus apenas por nossa própria vontade, porque só Deus pode colocar-nos dentro do reino de Deus. Só Deus pode nos transformar em novas criaturas. E por que isso? Para que ninguém se glorie, para que ninguém possa dizer: eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque eu quis ser, porque eu fiz isso, porque eu mudei, eu me tornei assim. Não. Ninguém pode mudar para uma nova criatura. A pessoa pode dizer: eu quero mudar, eu vou mudar, sem a ação do Espírito Santo. Ela pode ser uma pessoa melhorada, mas ela nunca vai se tornar uma nova criatura sem a ação do Espírito Santo, porque só Ele, na vida da pessoa, é capaz de fazer dela uma nova criatura. Por isso que a gente vê transformações extraordinárias, pessoas que sofreram abusos, pessoas que viviam, eram criminosos, pessoas que tiveram um passado que você diz assim: essa pessoa vai ficar traumatizada para o resto da vida. Não. O Espírito Santo vem, transforma ela em nova criatura, e ela hoje, quando lembra do que já foi ou do que já fez, o que já lhe fizeram, é apenas para dar testemunho, porque aquela pessoa já não existe mais. Agora ela é uma nova criatura que vive agora no reino de Deus. Amém? Por isso que está escrito: pela graça nós somos salvos. Não é pelas nossas obras, não é porque merecemos, é pela graça e misericórdia de Deus. A palavra graça significa favor imerecido. Ninguém merece o reino de Deus, ninguém merece o reino dos céus, ninguém merece o Espírito Santo, por melhor que ela seja. A pessoa pode fazer da sua vida uma vida de caridade, de dedicação ao próximo, ainda assim não é suficiente para ela entrar no reino de Deus, e nem tampouco o reino dos céus. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o quê? O reino dos céus. Aí, olhe para mim, por favor. A pergunta é: se eu não posso, olhe para mim, por favor, se eu não posso entrar no reino dos céus por conta própria, como é que eu entro então? Se eu não posso nascer de Deus por conta própria, então quem é que pode nascer de Deus? Quem é que pode entrar no reino de Deus? Aí que entra a sinceridade do quê? Do coração da pessoa. Quando Deus vê, olhe para mim, por favor, quando Deus vê nas atitudes, no modo de agir, no que a pessoa pensa, no que a pessoa sente, então o Espírito Santo vem e faz a obra dele. Ele vem e transforma aquela pessoa, porque ela não quer mais ser governada pelas suas próprias vontades, ela não quer mais viver no reino deste mundo, ela não quer mais viver
de acordo com o curso deste mundo, então o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, encontra nela alguém que realmente quer estar no reino de Deus. Entende, sim ou não? Exemplo. Todo país tem as suas leis, não tem? Então, um imigrante, como eu, por exemplo, sair do meu país de origem para vir a viver em Portugal, eu tenho que estar disposto a obedecer às leis do Portugal. Porque se eu viver em Portugal, querendo viver de acordo com as leis do meu país de origem, ora, eu estou mostrando em outras palavras que eu não quero viver aqui. Porque se eu quero viver aqui e desfrutar do que aqui existe, eu tenho que o quê? Me submeter às leis daqui. Não é assim? Então, se a pessoa quer viver no reino de Deus, o que ela tem que começar a fazer? Começar a obedecer às leis do reino de Deus. Então, quando ela começa a deixar o pecado, os vícios, quando ela se esforça para perdoar, quando ela se esforça para ter bons olhos, quando ela começa a controlar os seus pensamentos e sentimentos, porque diz o seguinte: eu quero mudar, eu quero viver no reino de Deus. Aí o que é que Deus faz? Deus traz ela para o reino de Deus, porque para entrar no reino de Deus tem que ser espírito, não pode ser carne, tem que ser a nova criatura, não pode ser a velha criatura. Então ele transforma ela numa nova criatura e ela passa a viver agora onde? Dentro do reino de Deus. Ainda vive fisicamente aqui no planeta Terra, mas ela vive um outro mundo. Veja o que Jesus disse aqui no livro de João capítulo 8, para os fariseus mais uma vez, e dizia-lhes: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Então repare, Jesus estava falando e eles não conseguiam entender. Jesus ensinava e eles não aceitavam. E quando eles foram confrontar Jesus, o que é que Jesus disse para eles? Sabe por que vocês não entendem o que eu falo? Sabe por que vocês não aceitam o que eu digo? Porque vocês são aqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu deste mundo não sou. Então Jesus estava ali fisicamente com eles, mas eles estavam no mundo e Jesus no outro. O bispo Macedo falou assim uma vez, perguntou para as pessoas, ele disse: eu estou no mundo, eu estou no reino de Deus, vocês conseguem ver o reino de Deus em mim? E as pessoas disseram o quê? Não. Mas se um incrédulo começar a conviver comigo, vai ver que eu não vivo, que o meu modo de vida é diferente. Então, o reino de Deus é invisível, mas quando você convive com uma pessoa que vive no reino de Deus, você percebe que ela não é desse mundo. Não é alienígena, não é um ET, é um extraterrestre, é uma pessoa que vive aqui fisicamente, mas o coração, a mente dela, as vontades dela, os pensamentos dela, tudo é voltado para outro mundo. Por isso que quem não vive no reino de Deus não vai entrar no reino dos céus. Porque se ela não é capaz de viver aqui no mundo, fazendo a vontade de Deus, fala para mim, o que ela vai fazer na eternidade lá no céu? Se ela não consegue se submeter à vontade de Deus aqui no mundo, você acha que ela vai viver no reino dos céus? Não. Só entra no reino dos céus quem primeiro vive no reino de Deus aqui neste mundo. Como Jesus disse, quem vive aqui embaixo, mas é da onde? Lá de cima. Quem está aqui na terra, mas não é desse mundo, é lá do mundo espiritual do reino de Deus. Amém? Dito isso, a pergunta é: você quer viver no reino de Deus? Você está disposto a deixar as suas vontades, o que você acha, o que você pensa, para viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus? Então, o Espírito Santo vai colocar você hoje no reino de Deus, caso você ainda não esteja. Mas se prepare, o reino de Deus também tem lutas,
tribulações, desertos. Mas quem está no reino de Deus é responsabilidade de quem está lá governando. E quem é que governa os que estão no reino de Deus? O próprio Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.